Vamos para mais um vídeo, mais uma análise de um personagem, uma leitura sobre um personagem numa visão terapêutica, né? Então, hoje eu escolhi o filme O Milagre Azul, que você pode encontrar na Netflix, e o personagem que eu escolhi é o personagem principal do filme, que é o Papa Omar. Logo no começo do filme, a gente pode identificar que ele traz nos pesadelos dele alguns traumas, né? Coisas que ele passou e que não foram ali bem digeridas, vamos colocar assim. Então, o que que acontece? Quando algo dentro de nós não é bem digerido, a gente não sente medo ao olhar para referências desse passado, para coisas relacionadas a esse passado, a tendência é que de uma forma ou de outra isso se repita na nossa vida. Então, o que que acontece? Ele está passando por uma dificuldade financeira e aparece a oportunidade de que, se ele conseguir ganhar, pescar lá o maior peixe, ele consegue então acabar com a dívida no banco, né, que ele tem. Ele tem uma instituição filantrópica, ele ajuda garotos em situação de rua, e ele tá com essa dívida no banco, então surge essa oportunidade de que se ele pescar o maior peixe, ele ganha ali, acho que era US$ 1 milhão, alguma coisa assim. Então essa dívida pode ser sanada. O que que acontece? Esse trauma dele tem a ver com um passado lá, quando ele era criança, ele foi pescar com o pai dele, o barco virou e tudo mais, ele acabou perdendo o pai e ele acabou ficando órfão. Então tem uma dor dele ali em questão de perder ali o pai. A vida coloca ele numa mesma situação, ele vai ter que entrar de novo num barco e ele vai ter que pescar esse peixe grande para poder salvar esses garotos. Olha só a perspectiva interessante de como a vida nos coloca, às vezes, numa mesma situação, para que a gente possa olhar para um outro ponto que a gente não conseguiu observar lá no passado, né? Então, ele vai precisar entrar de novo no barco, ele vai precisar olhar de novo para os monstros deles, para os medos que ele tem, né? E o que eu acho interessante que eu queria trazer para vocês, não só a vida colocando ele numa mesma situação, para que ele equilibre isso dentro dele e que o torne ainda mais forte, mas também ele traz uma questão com a fé. Ele, inclusive, fala para um dos garotos que se ele pegar, escrever numa folha o que ele quer, os objetivos dele, os sonhos dele, e pregar, ele dá um prego para o garotinho, né? E fala que se você pegar isso aqui na parede, Deus vai te ouvir e tudo mais. E né, ele traz essa questão com a fé através dessa questão mais dessa fé em Deus, né? E o que que acontece? Quando ele tá lá em alto mar, ele tem a oportunidade de ser desonesto e de pegar um peixe que já foi pescado e apresentar esse peixe lá, esse peixe grandão lá para a comissão e falar, olha, nós pescamos esse peixe e ficar em segundo lugar, pelo menos eles iam ganhar uma quantia de dinheiro, né? Mas ele pega esse peixe e joga no mar e fala, né? O que que ele tá dizendo ali? Não quero ser desonesto, vou continuar sendo honesto. E aí, o que que acontece? Ele vai pegar, ele põe a mão assim no bolso e ele sente que o prego espetou ele, aquele prego acompanha ele, né? E ele pega aquele prego e ele solta, né? Ele joga esse prego no mar. E é nesse exato momento que ele pesca o grande peixe, né? Que a vara começa a se mexer ali no barco e ele pesca o maior peixe. No momento, então, ele traz dentro de si a fé. Mas no momento em que ele solta, ou seja, ele solta os medos, ele solta toda a dor dentro dele, ele solta a possibilidade, ele não sabe se ele vai conseguir ou não vai conseguir pescar esse grande peixe. Existem infinitas possibilidades, não é? A gente não sabe, então, o que vai acontecer na nossa vida. Mas a partir do momento que ele solta a fé dele, a partir do momento que ele solta aquilo de dentro de si, ele se abre para as possibilidades. E a possibilidade que apresenta para ele é ele pegar esse grande peixe. Então, o que que esse movimento de soltar representa dentro da nossa vida? Quando a gente não diz que só uma coisa vai nos fazer bem, que só alguma única coisa, só aquilo que a gente quer pode nos fazer feliz. Naquele momento, ele diz: independente se eu pescar ou não pescar esse grande peixe, eu vou dar um jeito, eu ainda assim vou ser feliz. Ainda assim eu vou encontrar uma forma de sustentar a força da vida pulsando dentro de mim. Então, achei esse momento do filme foi o momento em que eu disse: eu preciso fazer essa leitura, eu preciso trazer isso para vocês. Então, olha só,
Dois pontos que eu trouxe aqui pra vocês. Quando algo não é superado dentro de nós, quando uma emoção é muito forte dentro de nós, inclusive muitas vezes até provocando pesadelos, como no caso do personagem, a vida nos dá um jeito de nos colocar numa situação semelhante, ou às vezes até mesmo igual. Troca-se personagens, troca-se cenário, mas a mesma emoção. No caso dele foi, né, a mesma coisa, estar num barco, né, ter os mesmos medos, né, a emoção tava ali dentro com ele, né, trouxe isso ali para ele. Ele precisou passar, então, pela mesma situação lá do passado para olhar para essas emoções. E a partir do momento em que ele solta aquilo tudo, a partir do momento que ele entende que a fé dele é maior que tudo ali, que a força da vida pulsando dentro dele é maior e ele solta isso, ele consegue conquistar os objetivos dele, porque ele entende que independente de conquistar ou não conquistar os objetivos de vida, vai ter vida pulsando dentro de si. Era essa interpretação que eu queria trazer para vocês hoje e vamos para o próximo vídeo.